Meus caros, muito bom dia. Em jeito de conclusão das nossas atividades desse ano 2018, eu gostaria de, nesse momento, conversar com os senhores a respeito de um tema que tem me preocupado bastante nos últimos tempos, que diz respeito ao chamado pluralismo jurídico. Então, nesta manhã, eu gostaria de trocar algumas impressões com vocês a respeito de algumas espécies de pluralismo jurídicos. Alguns exemplos de pluralismo jurídicos igualitários, outros exemplos de pluralismo jurídicos subordinantes e até mesmo alguns exemplos de pluralismo jurídicos dissimulados. E a partir dessas experiências históricas que muito me interessam, tentaria eu, graças a esse apoio de vocês, tentaria refletir a respeito do que se entenderá, o que se pretende entender no direito constitucional brasileiro do século XXI por meio da expressão pluralismo. Primeira observação a se fazer nesse cenário é a seguinte: a expressão pluralismo é uma espécie de expressão plurívoca. Várias espécies de sentidos podem ser emprestados a essa terminologia. E quando nós lançamos mão, por exemplo, do artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político, nós temos uma noção de pluralismo estritamente comprometida com a dimensão política da existência social. Ao passo que, ao tratar dos objetivos da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, a Constituição de 1988 estabelece que, dentre os diversos objetivos da nossa Carta Constitucional, está presente o de promover o desenvolvimento nacional, o de reduzir as disparidades sociais e regionais, o de promover o bem de todos, sem distinção de quaisquer origens, raças, sexos, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, sem dúvida alguma, reduzir as marginalidades e todas e quaisquer espécies de desigualdades. Num cenário como esse, compreendendo-se a noção de pluralismo numa acepção bastante mais ampla, comprometida, portanto, com a construção de uma sociedade bastante mais plural. Uma acepção muito mais diuturna, muito mais constante do que o chamado pluralismo político e muito mais ampla do que o pluralismo político partidário. E diante dessa plurivocidade da expressão pluralismo, nós precisamos nos posicionar a respeito daquilo que nós temos na Carta Constitucional de 1988 e daquilo que nós buscamos a partir da Carta Constitucional de 1988. O paradigma do qual acho que nós podemos partir para começo de conversa é o chamado novo constitucionalismo latino-americano, que apresenta várias dimensões, e eu não vou aqui ensinar o Padre Nosso Vigário, tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar essas noções na cadeira de Direito Constitucional, mas nós vamos encontrar três modalidades fundamentais que integram esse constitucionalismo latino-americano dos últimos tempos, dos últimos 40 anos, para dizer o mínimo. Nós vamos encontrar, de um lado, o constitucionalismo multicultural, em que prevalece um sistema jurídico monista, com a abertura, o reconhecimento de outras espécies de influência, mas que são apenas e tão somente toleradas e que, no mais das vezes, acabam ganhando uma sorte de reconhecimento e também são conduzidas, são administradas sob uma espécie de tutela. De outro lado, nós vamos encontrar uma zona intermediária, chamado constitucionalismo pluricultural, no qual haverá uma jurisdição indígena, autóctone, subordinada a uma outra ordem jurisdicional. Nós vamos encontrar uma corte constitucional à qual a jurisdição autóctone estaria subordinada, e as línguas originárias acabam sendo reconhecidas também como uma sorte de dialetos originais, dialetos oficiais. Mas, de toda forma, não existe uma participação efetiva das populações originárias na manifestação do poder constituinte originário. E nessa última faceta, uma faceta mais moderna e bastante importante de ser enfrentada para saber o que pretendemos, até que ponto a nossa Carta Constitucional de 1988 alberga voos tão alvissareiros,
nós vamos encontrar o chamado constitucionalismo plurinacional, em que existe um sistema em que o poder constituinte originário é composto, não a partir apenas tão somente de uma forma de se compreender a sociedade, uma forma de se pensar de um conjunto de valores pré-determinados e tradicionais na civilização ocidental, mas inclusive há uma participação das populações autóctones no que diz respeito à definição dos valores abraçados pelo texto constitucional. Então elas fazem parte do poder constituinte originário e fazem parte inclusive da jurisdição constitucional. Ora, nesse cenário nós precisamos saber o que pretendemos efetivamente à luz da nossa Constituição de 1988. Diante dessa espécie de paradigma de comparação, eu gostaria de começar a nossa conversa trazendo a vocês algumas espécies de exemplos históricos de pluralismos jurídicos confederados ou igualitários, pluralismos jurídicos subordinantes ou federados e pluralismos jurídicos dissimulados ou disfarçados. Os exemplos que eu trago de pluralismos jurídicos confederados ou igualitários, os principais, aqueles que me parecem mais evidentes, correspondem ao pluralismo jurídico direito romano havido entre o ius gentium e o ius civile, o ius quiritário, para regular as relações mantidas entre os quirites, os cidadãos romanos. Havia um sistema jurídico que era absolutamente incomunicável, insuscetível de ser partilhado com os estrangeiros. Caso alguma sorte de relação tivesse de ser estabelecida, entabulada entre estrangeiro e cidadão romano, o suporte normativo acabava por ser inteiramente outro, chamado ius gentium, direito das gentes, deu origem ao direito das gentes, mais à frente chamado direito internacional público. Mas, de toda forma, o que é importante que nós tenhamos em mente nesse momento? Nunca houve entre o ius civile e o ius gentium qualquer espécie de contraposição, aversão, conflito, em decorrência do qual uma ordem jurídica pretendesse excluir a outra. Eles conviviam de maneira, vamos dizer assim, quase que harmônica, quase que de maneira complementar. E o mesmo se pode dizer, aliás, a respeito da própria contraposição existente entre o ius civile, o direito quiritário, e o ius honorário. O direito dos pretores tinha uma função eminentemente suplementar em relação ao direito tradicional, ao direito mais antigo. As três funções principais estabelecidas no digesto acabam sendo necessariamente a função de corrigir as imperfeições do direito antigo, de suprir as suas eventuais lacunas e a de rejuvenescer o direito já superado, adaptando-o às novas necessidades. Esse é o papel do direito pretoriano, mas jamais revogar o direito tradicional, jamais revogar o direito dos quirites. Por isso, aqui nós encontramos duas espécies de manifestações, seja o ius gentium, seja o ius honorarium, manifestações que representavam uma espécie de sistema de ordenação de condutas paralelo ao ius civile, ao ius quiritário, mas que em nenhum momento revelaram qualquer espécie de propósito, qualquer espécie de pretensão revogatória com relação ao chamado direito tradicional, o chamado ius civile. O mesmo se diga, por exemplo, nessa queda, na chamada queda da Alta Idade Média e o advento da Baixa Idade Média. No ressurgimento das cidades, o alvorecer do direito internacional privado, ainda estamos falando do século XII, nós vamos encontrar realmente situações limite em que dois sujeitos que estavam formalmente vinculados a ordenamentos jurídicos inteiramente diferentes, inconfundíveis entre si, precisavam manter alguma sorte de relação. E a questão é saber, em caso de conflito, por qual direito essa relação acabaria por ser disciplinada? Pelo direito de Caio ou pelo direito de Tício? Em suma, era mais ou menos isso. Com o passar do tempo, se chegou à conclusão de que haveria necessidade de regulação por uma dessas ordens graças à eleição dos chamados elementos de conexão que justificassem a escolha de uma ordem jurídica em detrimento da outra, mas sem que a outra ordem jurídica fosse, por via de consequência, proscrita. Alguma coisa mais ou menos similar àquilo que ocorre na chamada colisão entre princípios no nosso direito constitucional contemporâneo.
se sopesam os princípios, se escolhe qual princípio prevalecerá, qual cederá espaço ao outro, sem que haja proscrição daquele princípio que, numa ocasião específica, acabou sendo preterido em detrimento do outro. É exatamente isso que se verificava no conflito, se é que se pode chamar, no conflito de leis no espaço, que é o responsável pelo alvorecer da disciplina conhecida como direito internacional privado. Isto já na transição do final da Alta Idade Média e início da Baixa Idade Média. Mais uma vez, sem que haja qualquer espécie de pretensão de exclusão de uma ordem jurídica eleita por parte da outra, que acabava por ser preterida. É curioso, aliás, que não se percebia que se estava escolhendo ou aplicando um sistema jurídico que sobrepairava as duas ordens jurídicas em potencial conflito. Tudo se dava de maneira quase que intuitiva, como se houvesse uma escolha, mesmo que espontânea, quase que por uma espécie de equidade, de uma das ordens jurídicas em detrimento da outra. Então, sem nenhuma espécie de pretensão de exclusão, um conflito na acepção estrita da expressão não havia. Uma espécie de terceiro exemplo que eu gostaria de trazer, de pluralismos jurídicos que não levam a essa pretensão de subordinação, mas têm uma feição igualitária, corresponde à relação mantida entre o direito estatal e o direito canônico. Tomem-se, por exemplo, o conflito entre as noções de direito eclesiástico e direito canônico. É um conflito meramente aparente, porque o direito eclesiástico é uma espécie de direito estatal. É o direito do Vaticano enquanto Estado. Assim como existe o direito brasileiro, o direito argentino, o direito polonês, existe também o direito do Estado do Vaticano, que acaba sendo regido por princípios de territorialidade. Mas, isso não obstante, existe paralelamente uma outra espécie de sistema jurídico, chamado direito canônico, que se aplica em função de um princípio de personalidade a todo e qualquer sujeito que esteja vinculado à Igreja Católica em virtude da sua confissão religiosa. De modo que, muitas vezes, é possível a obtenção do divórcio perante a jurisdição estatal, mas haverá o caminho diferente a ser adotado segundo o direito canônico, talvez a obtenção da invalidade, do reconhecimento da invalidade do matrimônio. Mas direito canônico e direito estatal oferecem soluções distintas para uma mesma espécie de fato jurídico, para uma mesma espécie de conflito, sem que haja qualquer espécie de pretensão de exclusão do direito canônico pelo direito estatal ou vice-versa. Já nos chamados pluralismos jurídicos de natureza federada ou subordinante, nós vamos perceber uma pretensão de exclusão de um sistema por outro. Os dois exemplos que eu trago são sistemas que inicialmente acabaram ostentando uma espécie de concorrência que não redundava em nenhuma espécie de pretensão de exclusão numa primeira toada, num primeiro momento. Mas com o passar do tempo, houve uma mudança de ritmo nessa espécie de arranjo e um dos sistemas acaba tentando e eventualmente prevalecendo sobre o outro. Tome-se, por exemplo, o contexto imediatamente posterior às chamadas invasões bárbaras. Tema desgastado, mas após a queda do Império Romano do Ocidente, várias espécies de povos se estabeleceram por toda a Europa e naquilo que mais nos interessa, no âmbito da Península Ibérica, os visigodos ali se estabeleceram. É claro que num contexto conturbado como aquele, seria natural que o povo dominante acabasse subjugando o povo dominado, impondo inclusive as suas práticas jurídicas, inclusive o seu sistema jurídico, mas não foi isso que aconteceu inicialmente. Havia, com base no princípio da personalidade, duas espécies de sistemas jurídicos paralelos. O direito visigótico para o povo visigodo, para o povo dominante, e o direito romano, que acabou sendo absorvido pelos visigodos exclusivamente para disciplinar as relações estabelecidas pelos subjugados. Os exemplos aqui são tradicionais: Lex Romana Visigotorum, Breviário de Alarico, Breviário de Eliano, onde nós encontramos uma coletânea de direito romano clássico destinada à aplicação não ao povo visigodo, mas sim ao povo dominado. Ocorre que, com o passar do tempo, vai haver uma espécie de interpenetração e, para alguns, até mesmo uma espécie de fusão entre os elementos romano e visigodo, numa espécie de sistema em que mutuamente se influenciaram, mas acabaram sendo absorvidos, reunidos por uma espécie de unidade conglobante.
Havendo a tendência de centralização política, o caminho natural passa a ser o da unificação jurídica. E isso se verifica não apenas no contexto da queda do Império Romano do Ocidente e ascensão, por exemplo, do direito visigodo, mas inclusive na própria formação do sistema do Common Law. No âmbito do sistema do Common Law, aí estamos falando de várias etapas, de 4 etapas sucessivas, bastante bem definidas, mas 2 espécies de sistemas correram paralelamente à semelhança daquilo que se verificou outrora lá no direito romano entre o ius civile e o chamado ius honorario. O direito mais tradicional, do common law em sentido estrito, e um direito honorário oriundo da jurisdição do chanceler, chamado de sistema da equity. Sempre que não havia uma solução adequada no âmbito do sistema de direito estrito, no sistema do common law, corriam então os interessados ao chanceler, que tinha essa missão, na qualidade de representante da consciência do rei, de subministrar soluções de equidade. E essas soluções de equidade, que ostentavam uma feição absolutamente excepcional, num primeiro momento, com o passar do tempo vão ganhando furos de ordinariedade, a ponto de, em determinado momento, surgir um potencial conflito entre o sistema dos tribunais reais de Westminster, o sistema do common law em sentido estrito, e, de outro lado, o sistema da equity, o sistema excepcional fundado nessa atuação do chanceler. Esse conflito, que chegou às raias, à beira de uma espécie de situação de ruptura, acabou sendo dirimido no começo do século XVII, 1616, graças a um compromisso estabelecido durante o reinado de Jaime I. Esse compromisso entre o sistema do common law e o sistema da equity fez com que a equity não pudesse mais ampliar a sua esfera de atuação, a sua esfera de juridicidade, sob pena de representar uma ameaça incontrolável ao sistema dos tribunais reais de Westminster. E essa solução só será completamente promovida, essa espécie de crise só será completamente superada já no terceiro quartel do século XIX, entre os anos de 1873 e 1875, graças aos Judicature Acts, que acabaram permitindo que todos os tribunais subministrassem concorrentemente tanto soluções fundadas no direito estrito, no sistema do common law, como também soluções fundadas no juízo de equity, ou soluções de equidade. De toda forma, é importante nós destacarmos que nesses 2 exemplos nós estamos diante de situações que inicialmente se caracterizaram por uma concorrência de orientações jurídicas, mas que com o passar do tempo acabaram gerando uma espécie de impasse, com a escolha de um dos sistemas ou com a absorção de um sistema pelo outro, desde que se reconhecesse a impossibilidade de que 2 ordens de juridicidade convivessem sob o palio de uma mesma espécie de poder. Ora, o grande problema é que nesses 5 exemplos dados até agora, nós estamos diante de um pluralismo que eu poderia chamar de pluralismo confessado. Às escâncaras se admitia a existência de plúrimos sistemas regulatórios das condutas adotadas em um mesmo ambiente social. Mas em determinadas situações outras, e estas me parecem bastante mais perigosas, nós estamos diante do chamado pluralismo jurídico dissimulado, pluralismo jurídico disfarçado. O que se entende por pluralismo jurídico disfarçado ou dissimulado? Essa é uma expressão que eu acabo utilizando para designar 2 exemplos especificamente portugueses. A disciplina do direito subsidiário, constante das sucessivas ordenações do Rei de Portugal, e também a disciplina da chamada Lei da Boa Razão, conferida à mesma temática, do direito subsidiário. Se nós pudermos tratar isso de maneira bastante sintética, nós poderíamos dizer que o direito português, oriundo das diversas ordenações do Rei de Portugal, desde as afonsinas de 1446, as manuelinas de 1521, as filipinas de 1603, era um direito extremamente lacunoso. Não havia disciplina jurídica para todas as hipóteses juridicamente relevantes. Por isso, era necessário que se tivesse mecanismos para se forjar alguma espécie de solução, em um caso importante,
mas que não tivesse sido objeto da disciplina por parte do próprio legislador reinícola. Havia uma previsão nas ordenações afoncinas, no título 9 do livro 2º, onde se estabelecia, como nomenclatura do título, quando a lei romana contraria decretal, qual delas se deve aplicar. A ideia é a seguinte: não havendo disposição reinícola, lusitana, a respeito de um determinado tema, se lançaria a mão ou do direito romano ou do direito canônico. O direito canônico, se a matéria envolvesse pecado; se não envolvesse pecado, o direito romano das leis imperiais, o direito romano Justinianeu. Vejam, essa aplicação que se fazia em subsídio à lacunosidade das fontes lusitanas, e daí o nome emprestado a essa disciplina, chamado direito subsidiário. Nas sucessivas ordenações que se seguiram às afoncinas, tanto nas manelinas como nas filipinas, também se previa a utilização, em caso de omissão do texto das ordenações, ou do direito romano, Justinianeu, ou do direito canônico, quando a matéria envolvesse alguma sorte de pecado, sendo que a utilização do direito romano seria feita sempre mediante alguma espécie de cotejo com a Communis Opinio Doctorum, com a glosa de Accurso, com os comentários de Bartolo. O fato é que essas ordenações do Reino de Portugal eram pobríssimas, elas não continham solução para inúmeros casos juridicamente relevantes, e exatamente por isso mais se recorria ao direito romano do que às próprias fontes lusitanas. Este é o problema. É o problema da exceção que acaba se tornando regra em função da ineficiência sistemática. Todas as vezes em que o sistema não oferece uma solução adequada e não existe remédio, instaura-se uma crise sistemática evidente. E aí alguma solução precisa ser buscada graças a uma espécie de problema que deixa de ser exclusivamente jurídico e acaba gerando uma conturbação social. Agora, no momento em que determinada questão jurídica não tem solução à luz do texto das ordenações, mas se cria alguma espécie de remédio, surge um conflito jurídico, mas que acaba não reverberando, não se tornando um conflito social. E isto faz com que aquilo que deveria ser exceção venha a se tornar paulatinamente regra e acabe gerando uma espécie de crise de legitimidade. Foi exatamente isso que acabou justificando o advento da lei de 18 de agosto de 1769, Lei da Boa Razão, porque a utilização subsidiária do direito romano era tão frequente e era tão abusiva que em certos momentos se utilizou o direito romano, pasmem, contra a própria orientação expressa das fontes lusitanas, o que poderia parecer, à primeira vista, uma espécie de absurdo. Para tentar solucionar essa situação, sobreveio então a Lei 18 de agosto de 1769, conhecida como Lei da Boa Razão, também os novos estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, escritos na esteira do Compêndio Histórico de 1771. O fato é, buscou-se a conformação de uma nova mentalidade para a produção de direito e um novo sistema de direito subsidiário, não mais aquele direito justinianeu do século VI, fundado em inúmeros preconceitos. Não. O que se preconizou foi a utilização do direito moderno das nações iluminadas da Europa. Leia-se, sobretudo, mas não exclusivamente, o direito francês. E aí nós fomos de um extremo ao outro. Desde a aplicação demasiada e contrária ao texto do direito português, do chamado direito justinianeu, a aplicação demasiada e, por vezes, contrária à própria literalidade do direito português, de direitos estrangeiros, como, por exemplo, o direito francês. Ora, eu gostaria de deixar claro que nessas duas últimas espécies de exemplos, o direito subsidiário das ordenações do Reino de Portugal e o direito subsidiário tal como regulado pela Lei da Boa Razão, não houve uma alteração do texto das ordenações do Reino de Portugal a respeito deste ou daquele assunto. Mas a ineficiência sistemática era tamanha que os arremedos, os remédios substituídos
acabaram informando completamente um novo sistema, acabaram dando uma espécie de vazão a uma nova forma de se pensar o direito que, longe de ser excepcional, acabou se tornando regra novamente. Simplesmente se substituiu a forma de pensar com base no direito romano pela forma de pensar o direito com base no direito moderno das nações iluminadas da Europa. E essa é uma espécie de solução ou de substituição que chama bastante a minha atenção. Porque, do ponto de vista formal, do ponto de vista nominal, nada se alterou nas ordenações. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, tudo praticamente se alterou na mentalidade jurídica dos estudantes que se formavam na Universidade de Coimbra a partir do ano de 1772. E diante de um cenário como esse, eu acho que o nosso direito constitucional precisa enfrentar algumas espécies de indagações e de questionamentos que são bastante latentes. Primeiro deles, será que efetivamente nós estamos diante de um pluralismo político já assentado e garantido e inquestionável? Ou será que o próprio pluralismo político brasileiro corre alguma sorte de risco? Uma segunda questão, muito importante a meu ver, o que o direito constitucional brasileiro do século XXI pretende? Será que nós pretendemos um pluralismo multicultural, um pluralismo pluricultural possível, ou queremos um pluralismo plurinacional desejável? Até onde nós podemos chegar? Até que ponto os nossos juristas brasileiros do século XXI estão dispostos a romper, por exemplo, com a noção de sistema? Até que ponto nós estamos dispostos a renunciar, por exemplo, à primazia do direito constitucional para admitir a prioridade, a prevalência das convenções internacionais? Uma outra questão que me parece extremamente importante: quais são os riscos que novas formas de pensar acabam oferecendo ao jurista brasileiro do século XXI? O transconstitucionalismo seria alguma espécie de ameaça? A utilização puramente argumentativa de fontes exteriores ao direito brasileiro, de fontes que se justificam em outros contextos sistemáticos que não o sistema latino-americano, mas até que ponto elas podem ser utilizadas argumentativamente para lastrear posicionamentos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, este que está atuando sob a égide da Constituição de 1988? Será que nós não estaríamos correndo o risco de que alguma sorte de abuso, similar ao direito subsidiário das ordenações, ou similar à orientação da Lei da Boa-Razão de 1769, será que nós estaríamos correndo alguma espécie de abuso com base na indevida aplicação de expedientes puramente metodológicos, puramente hermenêuticos à primeira vista? Num cenário como esse, nós precisamos, de fato, nos perguntar: o que queremos como pluralismo? O pluralismo puramente político? Eu creio que não. Um pluralismo autêntico, que esteja profundamente vinculado com os objetivos do artigo 3º da Carta de 1988, eu creio que essa seja uma espécie de resposta absolutamente inquestionável, indiscutível. Sim, nós temos um pluralismo que se compromete com os objetivos da República Federativa do Brasil. Mas a pergunta: num cenário como esse, seria suficiente a participação da população nas audiências públicas, patrocinadas pelo STF, patrocinadas pelo STJ? Ou nós precisaríamos de uma população que participasse de modo muito mais efetivo de um processo de revelação constante do nosso poder constituinte? Essa é uma questão que me parece bastante significativa, bastante importante e que clama por alguma sorte de resposta. John Cage, em sua obra 4 minutos e 33 segundos, surpreende a todos no momento em que nós buscamos uma participação na elaboração e na execução de uma obra musical a partir do protagonista natural, que seria o intérprete executante. E a surpresa está no fato de que o intérprete executante muito pouco faz.
O protagonismo em 4 minutos e 33 segundos acaba sendo inteiramente da plateia. De modo que uma plateia aqui no Brasil, aqui em Rosário, aqui em Sassari, aqui em Paris, a participação da plateia vai ser completamente inconfundível com as participações verificadas em contextos absolutamente diferentes. Cada execução será única. Cada oportunidade de concurso da plateia faz com que ela tenha uma posição verdadeiramente importante na elaboração e na construção da obra artística. E aí a pergunta acaba sendo: o que nós queremos do nosso público? O que nós queremos dos nossos espectadores? Seriam eles protagonistas? Seriam eles coadjuvantes? Ou continuariam condenados a ser eternos figurantes na construção do nosso direito constitucional? Eis a questão que me parece surgir graças a um cotejo entre a obra de Peter Haber, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, e a obra 4 minutos e 33 segundos de John Cage. Qual o papel da sociedade no processo de revelação da nossa própria Constituição? Se queremos uma sociedade pluralista, a população precisa ter voz, e voz ativa, não uma participação meramente nominal, como me parece, ao menos me parece, que tenha sido a sua espécie de concurso por meio dessas audiências públicas realizadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal. De toda forma, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, gostaria de cumprimentá-los e desejar a todos que venhamos a nos rever numa futura oportunidade. Muito obrigado e até mais.